single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Oiê, seja bem-vinda ao canal Louca por Arquétipos com Lenê Olivier, e hoje trazendo dica da Lenê. Porém, a dica de hoje vai ser super mega blaster diferente. Detalhe, você é novo no canal, chegou aqui de paraquedas, se inscreva, deixa teu like, compartilha esse vídeo e aproveita e ativa os sinos das notificações. Só assim você vai ajudar o canal Louca por Arquétipos a crescer. Gente, sem mais delongas, bora que interessa. Olha só, solicitando a vários pedidos que eu tive, tá? A partir de hoje eu quero fazer uma série de arquétipos que combinam com outros arquétipos. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre... Claro, não poderia deixar de fora a nossa maravilhosa, poderosa rainha do Egito, Cleópatra. Exatamente. Hoje eu vou estar falando nesse vídeo dois arquétipos que você pode estar utilizando junto com a Cleópatra para quem tem marido, para quem é casado, casada e queira equilibrar o lado sombra da rainha Cleópatra, ok? Então fica comigo até o final deste vídeo para você saber quais são esses dois arquétipos que pode fazer uma combinação perfeita com a nossa maravilhosa, poderosa rainha Cleópatra. Vou dar uma palhinha aqui sobre o arquétipo da Cleópatra. Aqui no canal Louca por Arquétipos tem um mini curso de empoderamento feminino onde eu falo vida e morte da rainha Cleópatra. Bom, gente, Cleópatra, né? Sou muito suspeita para falar dela, até porque eu acho que na minha segunda ou terceira onda de ressonância harmônica, eu não me recordo, mas eu acho que deve ter sido a terceira. Eu solicitei a consciência arquetípica dessa rainha, né? Então, assim, eu sou muito suspeita para falar, porque simplesmente eu adoro esse arquétipo da Cleópatra, né? O que ela me ensinou, né? O que eu aprendi com a rainha Cleópatra, né? Então, olha só, rainha Cleópatra do Egito. Foi coroada rainha aos 18 anos de idade. Aos 14 anos, ela já tinha lido toda a biblioteca de Alexandria. Ela falava 8 idiomas, tá? Ela era muito respeitada pelos seus súditos, tinha mais de 7 milhões, né, de súditos, ou 7 mil, agora não me recordo. Era uma excelente administradora para a época, uma mulher, né, que comandava o Egito com punho firme, era respeitada todos pelos seus ministros. A Cleópatra, ela também, além de ter todos esses atributos que eu estou falando, ela tinha o yin e o yang completamente equilibrado, ou seja, 50% yin, 50% yang, totalmente equilibrado, estrategista, inteligente, né? Então, assim, não tem como você que está aí do outro lado, né, não ter utilizado ainda esse arquétipo, porque é um arquétipo muito famoso, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que ela tem o lado luz, sim, claro, é um arquétipo, tem a dualidade, polo positivo, polo negativo, mas hoje eu vou estar falando dois arquétipos onde qual você pode estar potencializando e equilibrando o lado luz, aliás, o lado sombra do arquétipo da rainha Cleópatra, ok? Então, falando sobre a rainha Cleópatra, né? O que ela pode trazer de atributos para você? Ela vai te deixar uma mulher altamente empoderada, sedutora, sexy, inteligente, estrategista, vai estimular você a falar ou querer aprender outros idiomas, até porque ela falava 8 línguas. E detalhe, gente, foi a única rainha do Egito que falava a língua dos seus súditos.
muito interessante, né? Mas a Cleópatra não era Elizabeth Taylor da época, como mostrou o filme Hollywood, né? Tá longe de ser. Até porque os historiadores contam que a Cleópatra era uma mulher baixinha, feia, nariguda. Gente, mas mesmo para época dela, ela era considerada uma mulher extremamente sedutora, extremamente maravilhosa, extremamente poderosa, extremamente bela. Até porque ela usava aquelas sedas, né? Todo o ouro, toda a fartura, toda a riqueza que ela tinha do Egito. Mas, porém, não sei se é porque era uma mulher, né? Que comandava o Egito, mas isso vinha também do pai dela. Era um país extremamente pacífico. E com o passar do tempo, Roma, o Império Romano ia crescendo, sabe, bruscamente em relação à guerra. Roma era um país que os outros países tinham medo, né? Era um país que cada vez mais que ia à guerra, eles conquistavam outros países e iam dominando todos aqueles países, ou seja, iam agregando, né, para ser comandado pelo Império Romano. E claro, e com tudo isso, pela fartura, pela prosperidade, pela boa administração, a contabilidade em geral do país Egito, isso despertou um grande interesse, né, no Império Romano de conquistar o Egito. E aí a Cleópatra, claro, sempre pensando no país dela e também, claro, pensando no público, no povo que ela tinha, né? O povo dela, ela simplesmente se desesperou. Ela precisava dar um jeito de se aproximar do Marco Antônio, o primeiro general, que foi o grande general, né, de Roma, se aproximar dele para tentar fazer um tipo de alguma negociação para que ele não fosse à guerra com o Egito. E aí ela tinha que se aproximar dele. Qual foi a ideia desta mulher, né? Inclusive no mini curso de empoderamento eu falo, mas eu vou falar novamente aqui. Ela simplesmente se enrolou. Imagina, do Egito para Roma não era como pegar um avião de 5, 6 horas ou até 10 horas de voo. Muito pelo contrário, naquela época a viagem era de navios e não eram motorizados como são hoje. Então se levava-se bastante tempo para poder chegar num determinado país. E qual foi a ideia que a Maravilhosa teve? Olha, vou me enrolar no tapete e vou entregar esse tapete de presente para o Marco Antônio. E foi justamente o que ela fez. Ela se enrolou no tapete, imagina o período que ela ficou dentro daquele tapete, passando fome, calor, etc, etc, para poder chegar até o Marco Antônio. E quando o tapete foi entregue ao Marco Antônio, que ao desenrolar aquele tapete, imagina aquela mulher maravilhosa, né, saindo daquele tapete. Então isso foi assim extremamente impactante para o Marco Antônio. E aí os dois começaram a conversar e claro, não deu outra, surgiu um amor genuíno. Os historiadores contam que a Cleópatra destruiu o casamento de Marco Antônio e que ela fez isso, que ela fez aquilo. Olha, gente, balela, tá? Muitas pessoas acham que a Cleópatra era, que ela casou com um irmão, que ela matou o irmão. Olha, balela. Até porque naquela época se tinha que casar com parentes mesmo para poder manter a realeza da família. Então não tinha muita opção. Não quer dizer que ela casou com o irmão, que ela mandou matar o irmão ou que ela se deitou com o irmão. Ela simplesmente manteve a realeza dela, o império dela, né? Então não tinha como. Então, voltando a contar a história Cleópatra, ela fez isso e aí acabou se apaixonando pelo Marco Antônio. Mas infelizmente Roma veio massacrar e acabou matando Marco Antônio. E aí vem a outra história, né? Onde qual o Caio Júlio César, que era o braço direito de Marco Antônio, ela acabou se aproximando dele novamente. E aí ela teve que fazer algo diferente. E agora é onde eu falo do arquétipo que tem uma combinação perfeita
com a rainha Cleópatra. Se ela já tinha se enrolado num tapete entregue ao Marco Antônio, então ela teria que fazer algo diferente para impactar mais ainda, né? E aí ela marcou um encontro, né, num determinado lugar, e mandou forrar um navio com mais 100.000 pétalas de rosas vermelhas. Então você vê a capacidade e a inteligência que essa mulher já tinha naquela época, né? E nesse momento, além de ela mandar forrar o navio com mais de 100.000 pétalas de rosas, né? Ela também, claro, colocou água de cheiro, ela colocou joias, colocou objetos de valores para poder ofertar para o Júlio César. E olha, veja bem aí o que aconteceu, porque as 100.000 pétalas de rosas. Na medida que o Júlio César pisava, né, em cima daquelas pétalas de rosa, ele fazia uma neuroassociação, né, ou seja, fazia uma neuroassociação, né, o cheiro das pétalas de rosa subiu e exalava aquele cheiro, aquele perfume de rosas. E é claro, e não deu outra, né, isso também associava ao perfume dela, né? E não deu outra e os dois acabaram se apaixonando. E aí, se vocês quiserem adentrar mais nessa história, vão assistir o vídeo. São 3 vídeos de vida e morte da rainha Cleópatra, do empoderamento. Então aí entra o segundo arquétipo, aliás, o primeiro arquétipo, que pode ressoar maravilhosamente com o arquétipo da rainha Cleópatra, né, da figura arquetípica Cleópatra, que é as rosas vermelhas. Exatamente. Que as rosas vermelhas, gente, significa amor, paixão, né, conquista, sedução. É um símbolo do ápice da paixão. E sem contar que pode manter um relacionamento para quem já tem, ou até mesmo atrair um amor para quem quer, tá? Então veja bem, um amor romântico, tá? E sem contar o libido também, que outra coisa que o arquétipo da Cleópatra também tem. Então é o tipo do arquétipo que você pode estar utilizando as 2 imagens arquetípicas. Lene, como é que eu posso fazer isso? Você pode colocar no seu telemóvel, você pode colocar no seu aparelho de celular, ou você pode colocar, imprimir uma imagem e colocar no porta-retrato ou na tela do seu PC, ok? Outro arquétipo que tem uma diva que me segue aqui e também tá no meu grupo, ela me perguntou que ela queria utilizar a imagem arquetípica da Cleópatra, porém o lado sombra da Cleópatra, gente, ela deixa você briguenta, né, autoritária, mandona, até porque a Cleópatra, ela tinha essa autoridade, né, de poder mandar, de poder coordenar, de poder conduzir tudo isso. Então, o lado sombra da Cleópatra, ela pode te trazer essa parte de autoritária, de mandona, de brigar, né, briguenta. E um dos arquétipos que você pode estar utilizando com a imagem arquetípica da rainha Cleópatra para dar o equilíbrio no lado sombra, nada mais nada menos do que o beija-flor. Exatamente, que o beija-flor significa amor, doçura, união entre casal, união entre a família e, claro, ele também ativa o chakra cardíaco, tá? O arquétipo do beija-flor. Então ele traz também a cura, a alegria e boa sorte. E a delicadeza, né? E sem contar que ele também vai estar te trazendo uma vibração de amor universal. Então é um excelente equilíbrio para você não ressoar muito com o lado sombra do arquétipo da Cleópatra. Ai, gostou desse vídeo? Compartilha! Deixa teu like, ative os sininhos das notificações e deixa aqui no comentário, já utilizou o arquétipo da rainha Cleópatra com um desses arquétipos que eu já falei? Eu simplesmente vou adorar. Beijo de luz!